12, né? 2 Coríntios 12, 27. Podemos ler? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mas eu queria voltar ainda nesse ainda aqui, fazer uma pequena solenidade aqui, ó. Treinar para a liturgia, se a gente quer sair desse grupinho. A gente volta no 13, versículo 1. E aí eu queria que todo mundo, quando chegasse aqui, se não tiver amor, tá assim na Bíblia? Todo mundo, se não tiver amor? Sim. Aí que todo mundo falasse, para todo mundo ficar acordado. Ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retire. Vou voltar de novo, porque se não tiver amor, está muito sem amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retire. É só a frase se não tiver amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, Se não tiver amor, todo mundo junto, em coro. se não tiver amor, Nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então é o seguinte, pode sentar. Esse trecho, muito conhecido por todos nós, sobre o amor, a gente olha para isso e acha assim, o que a gente pode falar aqui, né? O que a gente precisa falar aqui? E, na verdade, a gente até começa a banalizar algumas coisas para a gente não se aprofundar nelas, para a gente não ver a importância delas, né? Mas o que eu estava pensando é que quando a gente está falando sobre o amor de Deus, né? Sobre o caráter de Deus, fala sobre o amor, a gente está falando, na verdade, sobre o caráter de Deus, mas, sobretudo, a gente perde de vista que o Paulo está fazendo aqui um contraste, né? A gente esquece que o Paulo está fazendo aqui uma contradição, ou fazendo um paralelo entre os dons de Deus e o caráter de Deus na nossa vida, né? Ele vinha falando, por isso que eu comecei lá atrás, que a gente pega assim, a gente nomeou ou enumerou a carta de Paulo, a gente esquece que ela é uma carta. Ele vinha falando de um longo assunto prolixo como ele era, até ele chegar aqui na questão do amor. Tanto é que o texto termina assim, versículo 31, isso tudo é o versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ou seja, ele está dizendo, se os dons têm que ser procurados com zelo, os melhores dons, existe um caminho ainda que é muito melhor do que os melhores dons. É isso que ele está querendo dizer. A gente perde essa linha de raciocínio com a divisão que fizeram depois nas Escrituras, né? Ele continua falando do mesmo assunto. Ele está falando do quê? Da vida nova de Jesus em nós, de como o Espírito de Deus nos capacita com dons,
E aí quando ele fala assim, procurar com zelo os melhores dons, a gente sem perceber já começa a entender que existem dons melhores do que outros. E a bem da verdade, não existe dom melhor do que outro, existem situações mais adequadas do que outras, né? Assim como na nossa cama é adequado a gente dormir ou nu, ou de roupas raras, que assim como a gente entende que não é adequado dormir de terno e gravata e nem estar aqui só de cueca, os dons são melhores dependendo da situação em que eles estão. Existem dons que são para ser usados mais na intimidade e existem dons que precisam ser usados em público, né? E ele está dizendo isso porque ele vai falar sobre o amor aqui como um preâmbulo para ele poder falar sobre as línguas, né? No capítulo 14 ele vai começar a falar, olha gente, todo mundo falando língua estranha é uma bênção, língua estranha é uma maravilha, mas é por isso que o amor, o saber nos deixa todos soberbos, mas o amor edifica. O amor é quem vai fazer a gente saber adequar o uso dos dons. Aí por isso que ele fala, vocês como igreja, como reunião de Jesus, precisam procurar com zelo os melhores dons. Porque a gente é muito intimista, a gente confunde individualidade com individualismo, né? Eu já estava conversando com uma jovem, ela está assim, reclamando da má vontade dela de viver, e ela está assim, não, porque um dos meus valores é a individualidade. Eu falei, não, um dos seus valores não está sendo individualidade, um dos seus valores está sendo individualismo. Porque não existe individualidade sem coletividade, não existe indivíduo sem o meio onde ele está inserido, não existe ser humano sem contexto. Priscila só é Priscila porque ela está no Brasil. Se ela estivesse no Afeganistão, ela nem estaria aqui numa solenidade pública, né? Porque não existe indivíduo sem meio, contexto social. E a pessoa está dizendo isso porque ela está querendo dizer o seguinte, eu não estou a fim de fazer, eu não quero fazer porque eu valorizo a individualidade. Não, mas isso aí que você está falando é individualismo, isso não é individualidade. O individualismo é o oposto da individualidade. A individualidade ela vai ser negociada. A individualidade é o que a gente vai chamar aqui de amor. O que é o amor? É eu exercer os meus dons de forma contextualizada. Eu exercer os meus dons pensando neste público que está aqui. Eu exercer os meus dons pensando que, como Paulo vai dizer lá na frente, é melhor eu falar 5 palavras que a pessoa que está do meu lado entenda do que falar 10.000 que ela não entenda. Né? E aí os dons também são assim. Todos eles são importantes, mas nem todos são importantes em determinados contextos. Todos eles são essenciais. E aí por isso que ele começa a dizer, todos são essenciais, mas nós todos não temos todos os dons. A uns Deus deu, né? Ele vai enumerar de novo. E a gente adora fazer lista de Paulo, lista de obra da carne, lista de fruto do Espírito e lista de dons. A gente acha que Deus chamou primeiramente apóstolo, a gente coloca o apóstolo como o primeiro, né? A gente está falando como quem está assim, em primeiro lugar, sem querer que aquilo seja o primeiro lugar, é a primeira coisa que ele lembrou. Deus chamou pessoas para serem apóstolas, ou seja, enviadas de Deus para começar alguma coisa inusitada em algum lugar. Depois Deus chamou profetas, pessoas que vão entregar a palavra de Deus ali, naquele contexto, naquela situação, uma voz de Deus, apesar de tudo já estar dado, tudo já estar feito. Existe aquele que profetiza, ou seja, aquele que fala aquilo que Deus quer que seja dito daquele jeito, naquele momento, naquela hora, com aquele estilo. Depois Deus vai chamar mestres, que são pessoas, talvez enfadonhas, porque elas precisam ir nos mínimos detalhes, elas precisam fazer toda uma antologia de alguma coisa, ela precisa estar historicamente fundamentada, ela precisa estar economicamente fundamentada, ela precisa estar filosoficamente fundamentada, ela precisa estar politicamente fundamentada. O mestre é aquela pessoa que vai ser criticado, mas se não fosse os mestres não ia ter continuidade da vida e como consequência não ia ter continuidade do conhecimento. Né? E aí depois ele vai lembrar que Deus chamou pessoas para operar milagres. E milagres pode tanto significar aquela coisa que é inusitada, quanto pode significar também aquela coisa da qual a gente ainda não tem consciência dela. Né?
Muitas vezes, por exemplo, o que a gente chamou de expulsão de demônios, a pessoa estava com esquizofrenia e foi curada, e a gente atribui aquilo a um daimon, né, que demônio na língua portuguesa vem do daimon, do grego, que seria o espírito invisível. E aí, há milagres que são coisas inusitadas e há milagres que são coisas corriqueiras. Porque para Deus nem existe milagre, né? Deus só está fazendo no nosso cotidiano aquilo que Ele sabe fazer o tempo todo. Depois, ele vai falar dos dons de curar, que são aquelas pessoas que têm a capacidade de cessar um sofrimento, desde uma oração para acalmar o coração de alguém, até uma oração ou uma palavra ordenada nas espiritualidades para fazer cessar uma ferida de alguém. Ou às vezes, a partir do aconselhamento, da exortação, do você meramente ouvir uma pessoa, do você meramente se assentar do lado dessa pessoa, de você usar a sua situação profissional formal para curar alguém de uma existência, seriam os dons de curar. Socorros, né? São aquelas pessoas e aquelas ações do reino de Deus, onde a pessoa sabe lidar com aquilo que ninguém, nem ela mesmo saberia lidar naquela situação. Ela vai lá e resolve um problema. Às vezes tem a ver com uma calamidade material, uma calamidade natural, ou às vezes tem a ver com uma calamidade espiritual. E a pessoa chegou aqui no culto, sentiu que o clima está ruim, e aí olha só, a gente fica tentando nomear as coisas, mas tudo é tudo, porque Deus é tudo em todos. Então às vezes a pessoa está tendo um discernimento de espírito que na verdade é um socorro que alguém precisa ali naquele momento. E aí o curso tem que ser mudado, o culto tem que ser mudado, a lógica tem que ser mudada, né? Quantas vezes Jesus indo cumprir uma agenda, ele teve que socorrer alguém. Era o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, era dom de curar, mas era um socorro. O cara estava nas últimas. Ou a mulher cananeia que fala, Jesus, eu sei que o Senhor foi chamado para a casa de Israel, mas a minha filha está padecendo. Ou o servo do centurião. Então, isso são dons de socorro, que é você ter de acabar com a sua programação, ou às vezes adiar a sua programação, ou mudar a sua programação para socorrer alguma coisa inusitada. Dons de governo, que vai desde aquela coisa que tem a aparência de formalidade, né? De a pessoa governar, ser presidente, ser coordenador de uma situação, ser diretor de uma situação. Por exemplo, a gente poderia falar que o José, no Egito, ele teve o dom de governo porque ele estava ali mais do que governando o Egito. Ele estava ali preparando um povo para uma coisa que ainda iria acontecer, sei lá, 430 anos depois. Mas os 430 anos depois precisou de José governando o Egito durante uma fome. 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Ele que governou aquilo ali para gestacionar alguma coisa que ia acontecer 400 anos depois. Então, o dom de governo de José teve essa cara formal, né? Ele era o governador de Faraó, o governador do Egito. Mas o governo também é aquela coisa assim de orientar o grupo. A gente, vamos por aqui, vamos fazer assim. Ah, eu acho que isso não tem lógica, mas vamos por aqui. A gente precisa chegar nesse lugar, ter esse objetivo para atingir. São os dons de governo. E ele vai falar daquela coisa que todo mundo procura, como a gente procura maconha, cerveja, cigarro. A gente procura enlouquecidamente falar em línguas. Porque todas essas coisas que eu falei até agora têm a sua lógica. Agora, línguas, decano da labachúria, eu não entendi, já estou interessado. Né? Você dá uns trimeliques, já estou interessado. E aí, você tem grandes conglomerados que deveriam ser manifestações do reino de Deus, mas acabam sendo manifestações da carnalidade, né? Porque as obras da carne são divisão. Aí você tem as igrejas históricas, que vai ficar valorizando os dons de governo, no sentido de isso aqui é uma igreja acadêmica, nós temos faculdades históricas, nós temos um conhecimento maravilhoso para legar à humanidade, que tudo começou com João Calvino. E você tem as igrejas
que no Brasil elas são chamadas de pentecostais e mais atualmente de neopentecostais, que todas elas são baseadas, não é nem no dom de curar, não é nem no dom da profecia, é mesmo no dom de línguas, que na verdade transforma-se num legado horroroso de confusão. É uma torre de Babel disfarçada de dom de línguas. Porque, assim como a criança que estava aqui agora achando que ela ia tocar violão, a gente é assim diante de Deus, né? Ah, eu gostei disso, eu quero fazer isso agora. E aí Deus fala assim, ai crianças, o Paulo vai dizer isso no próprio capítulo 2, né? Quando vocês eram meninos, vocês queriam tocar violão, era na hora. Quando vocês eram meninos, vocês berravam quando a vontade de vocês era insatisfeita. Mas agora vocês não são como meninos, vocês precisam procurar com zelo os melhores dons. E aí, para a gente não cair nessa frustração de beber, nesse berro que a pessoa não tem noção de onde ele vem, que ele tem toda a sua razão e que Deus tem toda a paciência com os nossos jeitos infantis e até inconscientes de agir, mas o convite que o Paulo faz aqui é: gente, uma hora essas coisas precisam ficar para trás, uma hora bebês crescem, uma hora crianças começam a ter razão, no sentido de ela começa a medir os próprios passos. Só que tem uma coisa que acontece com a criança quando ela cresce, que vai virando meninice, que é o que acontece na adolescência, né? Porque, por exemplo, se o bonito de criança é a criança ser espontânea, é a criança ser conversada, é a criança ser articulada, é a criança produzir na sua inocência, quando a gente chega na adolescência, o que o adolescente faz? Ele tem pavor das coisas lindas que tinha de criança. Né? Nossos filhos cantavam espontaneamente, brincavam, se articulavam, aí chega na adolescência e todo mundo trava. Eu canto só se for no meu quarto, eu vou tocar, eu não quero saber de ninguém vendo. Você vai falar de alguma coisa que remeta a criança, o adolescente está com meninice, ele não quer saber daquelas coisas de criança. E a gente faz isso diante de Deus, né? A gente faz isso na comunhão com os santos. A gente, com medo de voltar a ser criança, a gente fica menino. A gente fica abortando a espontaneidade do Espírito de Deus em nós. Né? Por isso que ele vai fazer lá na frente essa comparação entre o que é ser criança e o que é ser menino. Que a criança deveria nos acompanhar a vida toda. E o menino precisa ficar para trás. O menino é essa pirraça, é essa briga, que a gente insiste em ser, né? Ah não, aqui minha igreja é uma igreja histórica. A minha igreja é pentecostal. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Ah, porque o apóstolo Paulo disse, mas eu sou pentecostal. A gente vai fazendo essas coisas todas e aí a gente não se torna pessoas amadurecidas. O que é uma pessoa amadurecida? É uma pessoa que cada vez mais se descobre cheia do Espírito Santo diante de Deus e por isso vai ficando cada vez mais crianças diante de Deus. Né? E aí eu estou dizendo isso por quê? Porque ele chega e fala assim, olha, a atitude de criança é buscar com zelo os melhores dons. Criança tem critério. Criança que é o objeto da outra, porque ela tem critério. Criança vai berrar porque não ficou do jeito que ela queria. Ela tem critério. A gente precisa buscar com zelo os melhores dons. Mas se a criança tem critério, o menino ele gosta só de fazer barulho. O menino ele gosta de fazer pirraça. O menino quer para si aquilo que é dos outros. E aí ele fala, então a diferença entre o desejo e a excelência é que a gente precisa entender que as coisas são contextualizadas. Se a gente está aqui, a gente precisa buscar, tanto é que ele fala aqui no coletivo, né? Ele não fala, cada um busque com zelo os melhores dons. Ele fala, buscai com zelo os melhores dons. Isso é coisa de igreja, isso é coisa de reunião. A gente precisa buscar, Senhor, o que o Senhor quer aqui nesta hora, nessa reunião, para este momento? O que é melhor para essa situação? Quem é que deve cantar aqui nessa situação? Quem é que tem aqui a capacidade profética de entregar uma palavra que só o Senhor sabe que alguém precisa nesse momento? Ele vai dizer, buscai com zelo os melhores dons. Só que o que a gente faz? A gente lê
que Deus escolheu alguns, e ele vai perguntar, né? Porventura são todos profetas? São todos mestres? Receberam todos a capacidade de falar em outras línguas? Ele está fazendo a pergunta retórica que a gente já sabe a resposta. Não. Só que embora a gente saiba que nem todos receberam a capacidade de falar em outras línguas, a verdade é que nós temos... Eu cresci numa igreja onde o sinal de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é que a pessoa vai falar em línguas. Aí as crianças já viraram menines, para dialogar um pouquinho com a bobeira da diversidade sexual, né? As crianças não viraram meninos, viraram menines. Todo mundo agora tem de falar em línguas. Essa é a grande meninice, né? Todo mundo menino quer falar em línguas, e o sinal que eu sei que você tem o Espírito Santo é porque você falou em línguas um dia. E falar em línguas um dia, nem que seja que você tenha ficado orando 17 horas, aí de tanto orar e dar glória, sua língua embolou e você ficou ararararará. Eu ainda achava que o dom de línguas ele vinha de persistência, mas depois eu fui vendo que ele vinha de mau caratismo mesmo, né? Outro dia eu vi, eu vou falar desses nomes porque esses nomes para mim são vergonhas, e eles têm que ser falados. Se a minha cabeça acabar num prato por causa disso, eu sinto muito, mas você pega o André Valadão e alguns congressos da Lagoinha aqui no Brasil. Ele, na mesma hora que ele conta uma piada, ele fala qualquer coisa, ele inventa línguas estranhas no meio do culto, né? Balá, 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 balá. Ele falando em línguas assim, em rede nacional. Assim, puxa, isso não é nem resultado de forçação de barra, isso é resultado de safadeza mesmo, de mau caratismo. O cara começa a falar balá, 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 balá. Como que inventa qualquer palavrinha aqui agora, né? Tem desde o balá, balá, balá até o tei, 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 tei. Que esse tei já provoca, já chama a atenção das crianças, né? Eu começo a falar tei, 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 tei. Todo mundo já olha pra mim aqui, ó. Aí, olha como é que eu lido com a multidão. Vendo? Tei, tei. Aí teve um homem no Brasil que ficou famoso fazendo isso nas cadeias. E aí, primeira Ele coisa... jogava o manto assim, fazia os cabelos cair. Passou Marcos Pereira. E aí... É o cara que tá falando. Acho que ele tá te imitando. E o mais interessante, gente, é que... Eu acho legal que a gente pare um pouquinho para pensar nessa questão do dom das línguas estranhas, porque olha o que diz o Paulo quando ele fala assim, primeira coisa, e é uma coisa dialética, é uma coisa, são forças opostas e diferentes e que uma não tem nada a ver com a outra, mas que buscar uma já implica em buscar a outra. Buscar uma coisa já implica em você automaticamente não deixar de buscar a outra, né? Aí nesse sentido, não tem como buscar os dons excelentes se a gente não busca um caminho mais excelente ainda. Então, buscar os melhores dons já é, ou já deveria ser em si mesmo, buscar um caminho sobremodo excelente, ou seja, se eu estou pedindo a Deus para que os dons sejam usados dentro de um contexto para enriquecê-lo e não para mantê-lo no seu lugar, qual que é o caminho excelente por onde eu vou fazer isso? É o caminho do caráter de Deus em nós, que Paulo vai chamar de amor. E aí ele começa. E quando ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, ou como o símbolo que reprime. A primeira coisa que ele nos oferece aqui é que ele está disciplinando o dom de línguas. Ele está dizendo, não adianta falar balá, 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 ou decanta alabaxúria, ou cilanda alabaia, porque o André Mendonça virou ministro da STF. A bem da verdade, o que ele está querendo dizer é que línguas não é para ser buscado. Ele está dizendo o seguinte, os dons são coisas que Deus deu. E nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é mestre, e nem todo mundo vai falar em línguas, e nem todo mundo vai interpretar línguas. Ele está dizendo o seguinte, quem é que inventou essa história de todo mundo falar em línguas? Só porque lá no dia de Pentecoste, quem estava lá falou em línguas. Quem estava lá falou em línguas, porque quem estava lá recebeu aquele dom naquele momento para fazer aquilo. Né?
É isso que ele está dizendo. Mas a nossa fantasia cultural com as línguas ela é tão terrível que a gente acha que nem que seja alguma vez na vida eu tenho que falar em línguas. E ele está dizendo, quando você vai crescendo no caminho do amor, primeiro, línguas não são dons que tem que ser buscado. Por um simples fator, ele vai dizer no Romanos capítulo 14, 1 Coríntios, que línguas é igual... alguém aqui fica planejando se vai usar cueca ou calcinha? Por exemplo, o tipo de roupa que eu vou usar socialmente, eu posso planejar, posso comprar, posso fazer minhas economias. Esses dons, como o de profecia, o de governos, o de socorros, aí ele está dizendo, busque a Deus que é necessário quando vocês estiverem reunidos. Às vezes você está numa reunião de oração, que não é uma reunião pública, é uma reunião mais íntima. Eu não preciso nem buscar, as pessoas vão externalizar as suas angústias ali e as angústias serão traduzidas com línguas. Serão até engraçadamente traduzidas com línguas, porque a língua traduz o quê? Mas traduz uma angústia, traduz uma presença espiritual, às vezes positiva, às vezes negativa. Então eu vou falar que a língua é um dom tão íntimo e tão intimista que a gente pode fazer a comparação do dom de línguas com aquilo que é mais íntimo no nosso funcionamento fisiológico. A gente treina para falar, não treina? A gente vai para a escola aprender a escrever, a ciência e tudo. Agora, alguém aqui aprende a evacuar? A gente no máximo vai aprender a controlar isso, mas não tem como você segurar no sentido de nas próximas 48 horas ninguém vai ao banheiro. Não tem como isso aí. Isso aí é um conflito individual. Tem pessoas que sofrem de prisão de ventre, tem pessoas que sofrem de constipação, tem pessoas que sofrem de um monte de outra coisa. Mas você não tem como controlar uma coisa que é fisiológica. Falar em línguas é uma coisa que respirar, é a mesma coisa que respirar. Eu não tenho como planejar a minha respiração aqui. Ou eu respiro, não tem como. Né? Então essa coisa de culto e avivamento para treinar línguas, ela em si mesma é herética. Por isso que ele está dizendo que se eu não posso bloquear o meu respirar, eu posso educar o meu espirrar, por exemplo. Imagina se eu tenho uma crise de espirro, eu vou ficar aqui o culto todo espirrando, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir para outro lugar. É igual no caso das crianças, se todas elas agora derem uma crise de choro, não é nada contra as crianças. Mas é um treinamento para elas. Opa, vamos chorar, vamos esgoelar. Lá. Né? Eu estou falando assim que eu tive 3 crianças numa igreja e toda vez que elas começavam a fazer barulho demais, eu pegava e a Sônia que revezava. Tínhamos que ir lá para fora, fazer alguma coisa. Aqui em casa, né, a gente aprender a linguagem de cada um. Então tinha hora que eles tomavam um berreiro e a Sônia costumava voltar dentro do carro e para dar uma volta no quarteirão eu já voltava desmaiado. De sono, né? Mas tem hora que você tem que negociar aquilo que é íntimo, incontrolável, pessoal, mas culto para treinar choro, culto para treinar línguas, aí você vai para o outro lado da espontaneidade, que não é nem o xamanismo, né? É feitiçaria. Então, não dá. Mas por que ele fala aqui que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor de nada me valerá? Porque ele está querendo dizer que um ser humano normal fala em línguas. Porque antes da língua ser um dom espiritual, as línguas estranhas elas são um fenômeno dos fenômenos humanos mais primitivos. Né? Meu Deus! Quem está cantando? As línguas, a gente fica achando que língua é a maior manifestação do Espírito Santo. Na verdade, essa é a grande tragédia da Igreja de Jesus. É se deixar levar por um fenômeno que ele é mais humano e mais corriqueiro do que a gente imagina. Se você for em qualquer culto de qualquer outra seita, né, ou sectarismo, ou as grandes religiões, você pega o hinduísmo, as yogas tradicionais, você vai fazendo tantos gestos, tanto Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, que você vai falar em línguas. Porque as línguas elas têm algumas origens. A primeira origem, elas são fruto de bagunça neuronal. Aconteceu alguma coisa inusitada que te visitou. O que acontece? O Herbert Viana, quando nos anos 2000 ele caiu lá do helicóptero dele, né, do aviãozinho particular que ele tinha, ele
foi acordado falando em vários idiomas que ele nunca tinha aprendido. Por quê? Porque a gente fala em línguas estranhas. Primeiro, porque a gente tem um desarranjo cerebral. Segundo, porque diante de uma experiência inusitada, seja ela divina, seja ela maligna, o nosso cérebro vai desarranjar. Terceiro, a gente recebe uma experiência espiritual. E a quarta, que talvez seja a mais rara, porque ela é fruto de uma espontaneidade, é quando Deus faz você dizer coisas que você mesmo não pode saber o que está acontecendo. Se você souber, você escandaliza, você morre de pavor. E, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, olha como que isso é profundamente humano. Todo mundo aqui algum dia já pensou em ganhar na loteria para ajudar os pobres, aqueles que querem dinheiro e são solidários. Eu já quis ganhar na loteria para distribuir, né? Indenizar algumas pessoas que eu acho que eu deveria indenizar na vida e não ficar com nada. Aí ele está dizendo, mas ainda que você faça isso sem amor, o que é isso? As pessoas não precisam de Deus para terem amor. As pessoas não precisam de Deus para ter bom caráter. Mesmo toda boa dádiva e todo dom perfeito vindo do Pai das Luzes, mas as pessoas, elas querem a boa dádiva e elas querem o dom perfeito, e elas não querem procurar isso em relacionamento com o Pai das Luzes. Elas apenas querem ser boas. Para que eu preciso de Deus? Eu posso ser bom sem Deus? O que é em si mesmo uma coisa contraditória. Porque nós somos criaturas, nós somos humanos. Como é que eu vou amar fora de Deus? Mas há seres humanos que entendem isso. Então, quando ele está dizendo de socorro, de curar, de dar a sua própria vida, isso é um tipo de amor, isso é uma caridade. O Tiradentes deu a sua vida pela liberdade no século XVIII e morreu. Então, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, esquartejado, e o que ele fez foi uma prática de amor, o Paulo está dizendo, a prática de amor de quem tem a consciência do Evangelho é outra. A prática de amor tem de resultar em vidas para o reino de Deus. Mas ele não está aqui ridicularizando o que Tiradentes fez. Ele não está ridicularizando o que a Madre Teresa de Calcutá fez. Ele não está ridicularizando o que o Gandhi conseguiu fazer melhor do que todos os cristãos. Está dizendo o seguinte, as pessoas são capazes de ferir o seu próprio corpo. Basta você conversar com adolescentes todos os dias. Eles ferem o próprio corpo por amor, por tensão, por tesão, por um monte de coisa. Eles ferem o próprio corpo. E tem gente, se você vai em alguns departamentos da religião voodoo, que é a Quimbanda do Haiti, por exemplo. Pessoas passam no meio do fogo, as pessoas enfrentam situações de vida, porque ali existe uma questão que é você se colocar sobre alguém como um xamã, que é você dizer assim, olha, eu tenho entidades que vêm para o meu corpo, tanto é que eu passei por um monte de caco de vidro e nada aconteceu de mal com o meu corpo. Aí você vira um ente assim, nossa, esse cara é espiritualmente elevado. Aí ele está dizendo, mas o amor não deveria ser fruto desse espetáculo, com todo o respeito às religiões que não tem essa iluminação que Paulo nos traz aqui. Mas ele vai dizer, o amor é igual a Jesus, ele se deixou moer, não querendo com isso entrar para a história. Porque ele só precisava cumprir o que era para ser cumprido. Num mundo que não conhece o amor de Deus, num mundo onde a gente só está querendo sobreviver, querendo garantir o nosso futuro, as pessoas se deixam escravizar. Aí ele fala, você está se deixando escravizar? Mas sem o novo nascimento, sem o amor que Deus é em você, nada disso aproveitará. O que ele está querendo dizer em outras palavras? Nós temos a capacidade até de ter uma fé que remove montanhas. Aliás, tem um provérbio que eu gosto muito, né, de historiadores e sociólogos, que vai dizer, a fé no lucro remove montanhas. Basta você ver o que o Zema quer fazer na Serra do Curral aqui. A montanha será removida porque a fé no lucro remove montanhas. Claro, é uma fé que vai todo mundo se empenhar, vai todo mundo ali fazer leis, vai todo mundo fazer o ambientalista parecer idiota e o cupim humano parecer um herói, um homem de negócios, mas a montanha será removida. A fé no lucro removeu 2 municípios em Minas Gerais, né? Mariana e Brumadinho. Agora, a fé no amor, ou
o amor da fé, ou a fé que constitui o amor de Deus em nós, ela tem objetivos superiores que você não consegue nem localizar e enumerar, você apenas age. Por que a gente apenas age? Porque o Espírito de Deus está em nós. Mas por que ele está dizendo isso aqui na carta? Porque a gente precisa entender que quando a gente está junto, a fé não pode se tornar espetáculo. Dom de curar não pode se tornar chamariz. Quando eu disse, por exemplo, que eu não gosto de anunciar quando aqui vai ter ceia, porque é muito fácil a gente transformar a ceia em chamariz. O importante é que as pessoas estão vindo. Pode ser que uma situação ou outra que eu não tenha controle, isso possa acontecer. Mas ele está dizendo, no coletivo, a gente tem de procurar com zelo os melhores dons, as melhores práticas, ainda que aparentemente a gente não vá para lugar nenhum. A gente precisa confiar nesse Espírito que nos dá disciplina aqui e move corações lá. Só o tempo e a passagem do tempo que vai fazer a gente entender isso. Nossa, um dia você falou uma frase, já tem 15 anos que essa frase me atormenta. Olha, só fico sabendo disso 15 anos depois. Porque o que a gente precisa fazer é agir como quem é cheio do Espírito Santo. Né? Então, buscar com os melhores dons é a gente ter ciência da nossa própria limitação, mas ter consciência também do nosso potencial. Se o Espírito Santo está aqui, o que é que ele quer para nós aqui neste momento? O que é que a gente precisa neste momento? Isso é que é buscar com zelo os melhores dons. E essa mensagem foi entrecortada com o barulho das crianças. E até isso também, como é que isso vai germinar, como é que isso vai brotar, a gente precisa ter fé, paciência, não rancor e não mágoa para que isso possa brotar. Né?